Esse vídeo ele não é para qualquer tipo de pessoa, não é para qualquer pessoa. Se você está passando por um momento da sua vida na qual você está se sentindo desconfortável, fique comigo nesse vídeo que a gente precisa conversar. Durante a minha vida, eu sempre tentei ganhar dinheiro de forma independente. Algumas vezes consegui, outras não, e por falta de responsabilidade minha, eu quebrei algumas vezes e tive que trabalhar de CLT. E o mais interessante disso tudo é que eu sempre remoía o fato de trabalhar de CLT. Eu basicamente sentia uma repulsa só de ouvir a palavra CLT, pois eu nunca consegui compreender o porquê outro ser humano, que é igual a mim, tem o poder de mandar na minha vida, tem o poder de mandar em quanto eu vou ganhar, nos dias que eu vou tirar férias, ou simplesmente nos horários que eu preciso almoçar, tomar café. Esse tipo de coisa não entrava na minha cabeça de forma alguma. Então eu sempre tentei fugir desse padrão de trabalho. Até que eu tive que trabalhar de CLT, a famosa escala 6x1, a tão temida escala 6x1, que até hoje tá difícil de ser aprovada o fim dessa escala, mas foi trabalhando de CLT que eu pude ter certos questionamentos. Foi trabalhando de CLT que uma chave mudou na minha vida, que uma chave mudou na minha mente. Durante a minha rotina de trabalho, na qual eu não gostava de fazer, mas eu precisava fazer, senão eu passava fome, senão eu não conseguia pagar o aluguel. Durante a minha rotina, todos os dias, começou a vir um pensamento na minha cabeça. Toda vez que eu chegava naquele trabalho, eu já chegava reclamando, não queria ir para aquele trabalho, só de pensar em ir ter que trabalhar naquele local já me dava uma repulsa, já me dava uma raiva. Eu começava a sentir essa raiva e eu precisava trabalhar. Eu comecei a observar os padrões das pessoas. Se você é um tipo de pessoa que sonha em conquistar grandes coisas, ou que sonha em viajar o mundo, ou que sonha simplesmente em trabalhar para você, abrir uma loja sua, abrir um mercado, começar a vender alguma coisa para você, criar uma marca sua. E eu sempre fui esse tipo de pessoa. Desde criança, desde pequeno, eu sempre sonhei muito grande, eu sempre sonhei muito alto. Hoje em dia, na fase adulta, eu pude compreender que eu não alcancei esses meus sonhos, essas minhas metas de vida, justamente por causa da minha mentalidade, justamente por causa do padrão mental que foi implantado na minha cabeça e eu cresci acreditando que trabalhar era somente dessa forma. Eu já trabalhei de bastante coisa nessa vida, de tudo que vocês possam imaginar, na verdade quase tudo, não foi tanta coisa assim, mas trabalhei de muita coisa, sempre para fugir do CLT. E foi nessa rotina do CLT que eu pude identificar esses padrões. Eu consegui identificar esses dois tipos de pessoa, pois eu estava lá trabalhando e eu ficava remoendo todos os dias esse sentimento ruim dentro de mim. Nossa, eu não queria estar aqui nesse trabalho. O que eu posso fazer para sair dessa situação? Nossa, eu mereço ganhar mais. Eu sinto que eu mereço ganhar mais. Eu sinto que eu vim para esse mundo para mais. A vida não é só isso. A vida não é esse padrão, esse sistema robotizado que implantaram na sociedade e a gente precisa seguir como se fosse uma regra. Isso não entrava na minha cabeça. E observando os meus colegas de trabalho, ou até as outras pessoas que chegavam até a mim, eu trabalhava de atendimento ao público, num caixa, né, atendendo clientes, cobrando débito, crédito, Pix. Essa era a minha rotina. E eu odiava fazer isso. E eu pude compreender. Foi através do CLT que eu pude me conhecer mais. Foi através do CLT que eu pude identificar esses padrões na minha vida.
Muita gente que não gosta do serviço que faz, do trabalho que faz, geralmente reclama bastante. Ela reclama do salário, ela reclama do local de trabalho que ela não gostaria de estar lá. Ela vai reclamar dos funcionários, né, dos seus colegas de trabalho, vai reclamar do chefe, da sua chefe, como se eles tivessem culpa da situação que ela está passando. E por muito tempo eu fui esse tipo de pessoa e é horrível. Eu posso falar para você que é horrível esse sentimento de você sempre culpar todo mundo menos a você mesmo. E quando você reconhece que você só tá nessa situação porque você se colocou nela, nossa, sua mente dá um boom muito gigante. Então, eu pude compreender esse padrão de comportamento desse tipo de pessoa. Mas também pude compreender um segundo padrão. Pois se existe essa pessoa que sempre vai se colocar no lugar de vítima, sempre vai reclamar de tudo e não faz nada para sair desse lugar, existe um outro padrão de pessoa. Por mais que essa pessoa esteja em um local que ela não gostaria de estar, por mais que essa pessoa esteja trabalhando em um local que ela não gostaria de trabalhar, ela está determinada a mudar. E aí que está a diferença dessas duas pessoas. Por muito tempo da minha vida eu sempre me vitimizei, sempre me coloquei para baixo, sempre me coloquei numa posição de inferior, de ser incapaz, não sou capaz de realizar as coisas. Por um tempo da minha vida, eu fui esse tipo de pessoa que tinha raiva das pessoas que ganhavam muito dinheiro, sendo que eu queria ser essa pessoa que ganhasse muito dinheiro. Porém, eu julgava as outras pessoas que ganhavam dinheiro de forma fácil. E eu não conseguia compreender que tudo estava aqui na minha cabeça. Aquela realidade que eu estava vivendo, as outras pessoas não tinham culpa disso. O único culpado dessa situação toda é simplesmente eu. E foi aí que eu comecei a me observar. Observar os meus pensamentos, observar o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas emoções, os meus sentimentos. E foi aí que uma chave virou. E eu fiquei comprometido a mudar a minha vida. Então, às vezes, é isso que está faltando em você. Esse comprometimento. Por mais que você esteja em um trabalho que você não gosta, vivendo uma vida, uma realidade que você não gosta, você precisa estar comprometido. Você precisa se comprometer com você mesmo que você vai sair dessa situação. É muito difícil chegar nesse ponto dessa conversa de você identificar que as coisas da sua vida só vai mudar se depender de você. Só depende de você para mudar a sua vida. E isso era uma coisa que me assustava. Caramba, só depende de mim mudar a minha vida. Mas por mais que seja assustador, também era extraordinário pensar dessa forma, entender essa questão. Caramba, se mais ninguém fizer isso por mim, quem vai fazer? Se eu não me movimentar para mudar a minha realidade, para mudar a minha vida, para alcançar os meus sonhos, as minhas metas, realizar os meus sonhos, quem vai fazer isso por mim? Então, não vale a pena você ficar se vitimizando, não vale a pena você ficar se lamentando. Nossa, mas é muito difícil ganhar dinheiro, mas é muito difícil trabalhar onde eu trabalho. Eu não gostaria de trabalhar onde eu estou trabalhando. Eu não suporto pessoas mandando em mim, falando o que eu tenho que fazer, o horário que eu tenho que comer, ou até a roupa que eu preciso vestir, que é o uniforme, né, da empresa, que eu nunca gostei de utilizar. Então, se você é que nem eu, essa pessoa que sempre sonhou grande, você precisa se comprometer a mudar de vida. Se você quer ficar rico, se você quer ficar milionário, você precisa ter esse comprometimento com você. Foi através do livro O Segredo da Mente Milionária
que eu pude identificar esse padrão. Eu estava num processo de estudando esse livro. Eu estava estudando esse livro conforme eu estava trabalhando neste local de trabalho que eu não gostava. E eu comecei a perceber esses pensamentos, esses padrões que estava enraizado no meu subconsciente, de que ganhar dinheiro é muito difícil, que dinheiro é muito difícil de conquistar, que eu nasci pobre e que é assim mesmo. E isso é uma outra coisa que eu consegui compreender trabalhando aonde eu estava trabalhando. Que os funcionários que estavam lá já era mais velho do que eu, a grande maioria era mais velho do que eu, já estava há mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos na empresa e numa escala 6 por 1. E é sempre essa mesma rotina. Não estou aqui julgando ninguém. No começo do vídeo eu falei que esse vídeo não é para todo mundo, esse vídeo não é para qualquer pessoa. Esse vídeo é para aquelas pessoas que começaram a enxergar fora da bolha. Você sabe o que eu estou falando. Então, eu pude compreender que a grande maioria desses funcionários reclamava bastante e vivia cansado. E isso me assustava muito. Eu ficava pensando, será que eu vou viver a minha vida inteira dessa forma? Será que eu vim para esse mundo justamente para viver dessa forma? Para trabalhar bastante que nem um condenado e ganhar R$ 2.000 por mês, na qual não vai me ajudar? Só viver nesse modo de sobrevivência? Eu vim para esse mundo para mais. Era isso que passava na minha cabeça. Eu vim para esse mundo para mais. Eu quero explorar o mundo, eu quero crescer, eu quero impactar vidas de outras pessoas. Só que eu não sabia como fazer isso. Eu queria sair do trabalho, só que eu ficava com medo de sair do trabalho, porque era uma renda fixa, era uma renda estável, que eu sabia que eu ia receber mensalmente. E por mais que era um trabalho que eu não gostava de fazer, eu tinha medo de sair dele. Porque é justamente isso que o sistema faz, o regime CLT faz. Ele vai te implantar medo dentro de você, vai te implantar uma certa dependência do trabalho que você está. Eu sempre vi isso como uma grande ilusão. E eu ficava muito triste de pensar que, caramba, eu não quero ser apenas mais um seguindo esse padrão de vida, seguindo esse padrão de trabalho. Trabalhar não é somente dessa forma. E quando eu consegui compreender isso, eu virei o outro tipo de pessoa. A segunda opção de pessoa, que é aquela pessoa que conseguiu identificar o ambiente, conseguiu identificar que não quer ficar ali, porém não vai se vitimizar. Eu simplesmente mudei o personagem. Eu era um personagem que eu estava me vitimizando bastante, me colocando para baixo, sendo que eu sou capaz de tudo na minha vida. E eu virei um outro personagem, na qual eu decidi que eu não vou mais me vitimizar. Então, se você está passando por esse processo de mudança de vida, de mudança de realidade, de mudança de mentalidade, você precisa sustentar isso dentro de você. Você nasceu para mais. Você precisa sair desse papel de vítima que você se colocou, porque você não vai conseguir nada. Quanto mais você reclama do seu trabalho, quanto mais você reclama da sua vida que você está, mais dessa experiência você vai viver. Então você precisa começar a alimentar no seu subconsciente a vida que você quer viver. A partir de hoje, coloque esse compromisso, faça esse compromisso com você, de mudar o seu padrão mental, de mudar os seus pensamentos, de mudar os seus sentimentos. Porque tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você coloca atenção, vai crescer. A sua mente é como se fosse um campo fértil, sabe? Terra fértil. E os seus pensamentos são sementes que você coloca nessa terra fértil, que ela vai germinar, ela vai crescer. E depende só de você escolher como que você vai nutrir e alimentar essa sementezinha que vai crescer na sua vida. Então, esse vídeo foi mais uma reflexão,
do que eu aprendi sendo CLT. Ao invés de você ser o personagem que só se vitimiza, você pode ser o personagem que se compromete a mudar de realidade, a mudar de vida. Foi isso que eu aprendi lendo o livro O Segredo da Mente Milionária. O autor do livro, ele se compromete a ser milionário. Ele se compromete a ser rico. Ele se compromete a mudar de vida, a mudar de realidade. Então, que você hoje possa ser esse tipo de pessoa também. Que você queira mudar a sua realidade de uma forma compromissada. Saia do papel de vítima e comece a ser o autor consciente da sua história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilha nos comentários o que você acha sobre esse tema. Se faltou alguma informação nesse vídeo e que esse vídeo possa chegar nas pessoas que precise chegar e que esse vídeo possa te ajudar. E até o próximo vídeo.